Oi! Bom, eu sou Josileia Teodoro Severiano Mendonça, eu sou advogada e eu vim falar para vocês mais uma vez a respeito dos precatórios. Então, tenho vídeos anteriores que explicam direitinho, assim, bem detalhadamente o que é precatório, como funciona e tudo mais. Você pode ver lá nos vídeos anteriores. Esse daqui é para falar dos precatórios de 2022. Quando que vão ser pagos, pelo amor de Deus? Eu estou arriscando que vai ser pago entre julho e agosto. Por quê? Já explico. Ó, ano passado nós tivemos a emenda constitucional 113, que mudou toda a forma de receber precatório, todo o procedimento. Tivemos também a emenda 114, que trouxe mais mudanças, especialmente os precatórios da educação. E tudo isso veio modificando muito, né? Nós tínhamos dois grandes grupos de precatórios, os precatórios federais e os precatórios estaduais. Os precatórios federais, eles eram pagos sempre no ano da proposta, não atrasava. Se saía na proposta, lá no processo, que o precatório era para 2021, ele foi pago em 2021. Ele era pago de janeiro a dezembro de 2021 e nunca atrasava. Bom, o sonho acabou, né? Fazer o quê? Tudo que é bom dura pouco. Agora, os precatórios federais, eles também podem ser pagos com atraso, por conta desta emenda constitucional 113, que foi aprovada o ano passado por todas essas pessoas que estão aí no Congresso e nos governos, todos aí, tá? Esse povo que a gente elegeu nas últimas eleições. Então, não adianta chorar pelo leite derramado, vamos ver o que dá para fazer daqui para frente. Então, o que aconteceu? Essa emenda constitucional, ela alterou a forma de pagamento de precatórios, assim, ela aumentou e deixou mais flexível o uso do título de crédito do precatório. Então, o precatório, se você tem um precatório do governo para receber o ano que vem, você pode pegar esse título e apresentar na Receita, por exemplo, para pagar uma dívida que você tenha com a Receita Federal. Claro que uma pessoa física não vai ter assim uma grande dívida com a Receita Federal que justifique usar um título de crédito como precatório, mas para uma empresa vale muito a pena. Então isso permitiu que as empresas de precatório aumentassem o seu interesse na negociação desses precatórios. Né, porque elas não precisam necessariamente esperar até o dinheiro ser liberado, elas podem negociar o título de crédito antes disso. O precatório ele também pode ser usado para compra de ações em empresas públicas. Então, eu posso comprar ações da Petrobras com um precatório. Claro que a ação é cara, então tem que juntar muito precatório, um valor muito alto em precatório para conseguir comprar uma ação. Mas, as empresas aí que negociam, que compram precatório, elas fazem isso também. Tá? Então, não dessa empresa necessariamente, não só da Petrobras, mas de qualquer empresa pública que tenha ações disponíveis para compra através de título público, tá? De títulos da dívida pública, certo? Então, assim, para resumir, a possibilidade de uso dos precatórios, ela foi flexibilizada, tem mais formas de usar o precatório que não necessariamente só esperar para trocar pelo dinheiro quando o dinheiro estiver liberado, certo? Quando termina um processo contra o governo, né, ou governo federal ou governo estadual, e esse precatório ele é registrado, né, você é segurado, você é credor que já tem esse direito reconhecido, que tem o seu precatório registrado, na verdade você já tem um título de crédito contra o governo. Então você já tem um patrimônio. Não dá para usar de qualquer forma, né? Para usar esse título de crédito tem alguns requisitos a serem cumpridos, mas você já tem esse patrimônio no seu nome. Então, e só o título, só o fato de ter o título de crédito registrado, que é o precatório, isso já é um patrimônio que pode ser negociado, tá? Então, é por isso que tem toda essa comoção em torno dos precatórios, porque as empresas conseguem negociar esses títulos de várias formas. E o cidadão, ele só espera poder receber e trocar por dinheiro, porque é a única forma, né, da pessoa física conseguir negociar esses títulos e conseguir aproveitar o dinheirinho que chega
que é geralmente da aposentadoria ou de discussão de benefícios, no caso da carreira de servidores públicos. Então, geralmente é oriundo dessas discussões, tá? Bom, mas voltando aos pagamentos e aos procedimentos. Com essas alterações, teve um pedacinho lá do artigo 100 da Constituição que ele falava assim, que os precatórios federais eles precisavam ser pagos necessariamente no ano da proposta, que eles não podiam ser transacionados, não podia haver modificação. Esse pedacinho foi retirado nessa emenda. Então, os precatórios federais também podem ser negociados. Até o ano passado, os precatórios estaduais, vara da Fazenda, eles tinham uma ordem de prioridade, né? Por idade, por condição de saúde, todas essas ordens de prioridade, e eles pagavam, eles recebiam um montante em dinheiro e pagavam do início da fila até onde o dinheiro acabasse. A hora que o dinheiro acabou, fica para o ano que vem. E com isso, os precatórios da vara da fazenda, né, os precatórios estaduais, eles têm um atraso de anos, tá? Eles têm 5, 10 anos de atraso para pagar. E ninguém sabe quando vai ser pago, porque é sempre desse jeito. Vem um montante, paga as prioridades e o restante sobra para o ano que vem. Aí vem o ano que vem o dinheiro de novo, paga as prioridades, o restante fica para o ano que vem. Então, vai indo, tem gente há 10 anos, 20 anos esperando o precatório da Fazenda Estadual. Da Fazenda Federal, né, da União, os precatórios federais, eles não eram assim, eles eram pagos certinho no ano toda vez, mas com a bendita da EC 113, 114, não é mais assim. Então, esse ano, os precatórios federais, eles também podem ser parcelados em 10 anos, eles podem ser não pagos, podem ficar para o ano que vem, só isso, não pago, devo, não nego, pago o ano que vem, ou no outro, ou no outro, ou no outro, e podem ser também negociados com acordo, ou com deságio, ou com alguma coisa assim, tá? Então, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o procedimento. O que a gente sabe até agora? Bom, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, ela foi alterada no final do ano passado para permitir essas flexibilidades de precatórios, e a lei orçamentária anual foi aprovada também, foi publicada em 24 de janeiro desse ano. Então, assim, a legislação que organiza o orçamento do país já está aprovada. Ótimo. Agora, vamos ao pagamento dos precatórios. Aí, primeiro, começaram a sair vários editais dos estados. Assim, edital do estado de Goiás, edital do estado do Pará, edital do estado do Rio Grande do Sul, chamando os credores desses estados para fazer acordo com deságio. Sabe o que é deságio? Assim, pensa na palavra ágio. Ágio significa lucro. Dessa palavra originou aquela outra palavrinha que é o agiota, que hoje em dia tem um tom pejorativo. Mas é porque ágio significa lucro. Então, deságio é um desconto, tá? Então, quando o governo fala em pagar com deságio, é porque vai ter um desconto aí. E os governos estaduais, eles emitiram nos últimos 2 meses, em fevereiro e março, vários editais convocando os credores dos precatórios estaduais para se manifestar a respeito de um acordo. Então, olha só a situação. O servidor público do Estado, ele disputou por 10, 15 anos o pagamento de uma gratificação, ganhou o processo e está esperando há mais 10 anos para receber. E finalmente, ao fim e ao cabo, vem o governo e diz: olha, você quer receber com desconto? 40% de desconto? Posso pagar agora. Olha só que coisa boa, que notícia fantástica. Então, é isso que está acontecendo. Os governos estaduais começaram, em fevereiro e março, a negociar os precatórios estaduais com deságio. E aí fizeram editais para todas as pessoas que quisessem participar, né, dessa negociação super digna de pagamento de dívidas públicas e e, e assim, os valores recebidos, eles foram incluídos nessa conta do acordo
vão ser feitos todos os acordos que os credores se manifestarem e concordarem com a negociação. Se sobrar algum valor dessa negociação, volta para a conta de prioridades, né? Volta para a conta da fila mesmo, e aí vão ser pagos os precatórios pelas ordens de prioridade da Fazenda Estadual, certo? Então, esse foi o primeiro passo. Isso foi feito entre fevereiro e março, né? Vários estados aderiram. Aí, em março, a gente viu publicação, chamado a respeito dos precatórios do Fundeb, que são os precatórios do Fundo de Manutenção da Educação. Então, desde março, tem tido negociações em relação ao Fundo da Educação. Esse Fundo da Educação, assim, bem de modo bem simples, bem simplório quase, é oriundo de todos os investimentos que não chegaram finalmente, né, os valores da compensação de tributos que precisa haver entre município, estado e União, que devem ser arrecadados e investidos na educação, esses valores que não conseguiram ser cumpridos dentro do exercício, esses valores todos, eles somados, formam um montante que é um precatório. Assim, é como se houvesse uma dívida a ser paga com a educação de cada ente federativo do país, porque a educação deve receber repasse dos tributos federais, dos tributos estaduais e dos tributos municipais. A educação é um pacto nacional que envolve os três atores, né, as três esferas, município, estado e governo. E, normalmente, essa arrecadação de tributos, essa compensação e essa destinação de todos esses recursos para todos os entes da educação, ela não consegue ser feita assim de forma certinha. Sempre fica sobrando alguma coisa. Então, a educação, de modo geral, do país, ela sempre fica com uma dívida para receber quando regularizar todos os orçamentos. E isso vira o precatório da educação. Tá? E aí, esse precatório da educação teve uma negociação à parte no Congresso no ano passado, que deu origem à emenda 114. Aí, os precatórios da educação, eles poderão ser parcelados em até 3 parcelas anuais só, 40, 30, 30. E depois, eles devem ser entregues, né, nos órgãos da educação, secretaria, diretoria, enfim, nos órgãos da educação do país, devem ser divididos e distribuídos com outros requisitos, né? Tem um percentual. Uma das propostas é que os professores recebam no mínimo 60% desses valores destinados ao precatório da educação, mas não se sabe exatamente se são só os professores, só os titulares, os substitutos, ou se todo aquele que exerce a função, mas não tem o cargo, se é quem tem o cargo, não tem a função, enfim, esses detalhezinhos técnicos de efetivamente como que vai ser o pagamento, esses detalhes é a própria educação que decide, assim, que vai estabelecer resoluções e portarias e essas normas internas para dizer como que vão ser pagos os valores dos precatórios da educação, como que vão ser distribuídos em todos os agentes, né, em todo o pessoal da educação, quanto vai ficar para a escola, quanto vai ficar para o professor, quanto vai ficar para todos os atores da educação do país, tá? Então isso está em negociação, tá? Então, começaram a ser liberados no mês passado e estão em negociação, está sendo feito, está sendo regularizado. Legal. E agora, a terceira parte, os precatórios federais, cadê eles? Que ainda não vimos. Então, aí, dia 6 de abril agora, teve uma portaria do CNJ, que é a portaria 103. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Aí, o CNJ reuniu um grupo de pessoas, desembargadores, juízes, representantes da OAB, para atualizar a Resolução 303, que é de 2019, que estabelece certinho quais são os procedimentos para pagamento dos precatórios federais.
Em 2019, por causa da pandemia, a Resolução 303 foi criada e estabeleceu os parâmetros de pagamento, o que podia fazer, o que não podia, os pagamentos que podiam ser feitos direto em conta, quais eram os procedimentos realmente que podiam ser criados, podiam ser feitos naquele momento para que as pessoas recebessem os seus precatórios. Naquele momento, a gente tinha a novidade da pandemia. Então, precisou adaptar a forma de receber, porque os bancos tinham atendimento restrito. Bom, nesse ano a gente tem a novidade das emendas constitucionais. Então é preciso criar uma nova resolução para estabelecer como vai ser pago, tá? Por quê? As emendas constitucionais estabeleceram vários grupos, né? Dividiram em grupos de valor e idade. Então, assim, quem tem prioridade para receber os precatórios federais são as pessoas que vão receber valores de até 60 salários mínimos, é o primeiro grande grupo. Dentro desse primeiro os que têm mais de 60 anos, depois quem tem menos de 60 anos, mas está nessa faixa de valor. Aí, o segundo grupo por valor, quem vai receber até 3 vezes o valor do teto da RPV. Então, a RPV é 60 salários mínimos, 72 mil mais ou menos. 3 vezes 218, 72, 326, 37, 21, 218, 214, por aí, tá? Que tem uns quebradinhos, tá? Então, esse é o segundo grande grupo, quem vai receber até mais ou menos 218 mil de precatório. Dentro desse grupo também, primeiro quem tem mais de 60 anos, depois quem tem menos de 60 anos. Aí depois, os precatórios que são mais de 218 mil, mas que ainda mantêm o caráter de precatório alimentar. Né? Esses 3 grupos eu estou falando só de precatório alimentar. Precatório que é oriundo ou de aposentadoria, ou de discussão de benefícios de servidores públicos, precatórios que são de salário, tá? Seja de aposentadoria ou de trabalho na ativa. Então, esses precatórios são os primeiros, são esses grupos divididos que têm essas prioridades. Terceiro grupo, precatórios acima de 218 mil, primeiro quem tem mais de 60 anos, depois quem tem menos de 60 anos. E depois os outros precatórios que não têm caráter de prioridade, não tem caráter alimentar, certo? O que é um precatório que não é alimentar? Bom, é uma discussão de tributo, por exemplo, é uma restituição de tributo pago a mais, é uma discussão de valor de desapropriação de imóvel, né? De repente eu tive lá um imóvel desapropriado pela União e estou discutindo o valor daquele imóvel com a União num processo longuíssimo e finalmente resolveu se eu vou receber por precatório aí um valor oriundo de uma negociação com a União. Tá? Então, são precatórios que são também pagos pelo governo, porque o governo fez parte do processo judicial, mas que não são discussões de aposentadorias ou de pagamentos ou de salários. Isso é o precatório que não é alimentar. Aí ele vem no último grupo, tá? Bom, agora, o que nós não sabemos ainda? Nós não sabemos quem exatamente vai receber esse ano. Por quê? Porque o dinheiro não vai dar para pagar todo mundo, tá? Então, pelas contas que o governo apresentou ano passado, por todas as discussões que envolveram a emenda 113 e a emenda 114, a informação corrente constante que a gente tem é que o governo devia 91 e só vai pagar 39 bilhões. Metade não vai receber, certo? Agora, será que vai pagar os primeiros grupos e os outros vão ficar para o ano que vem? Ou será que vai oferecer parcelado, uma parcela para todo mundo e o restante para o ano que vem? Ou será que vai pagar os primeiros grupos 100% e os outros grupos parcelado? Então, esses detalhes é o que esse grupo que foi reunido pela portaria 103 vai decidir, tá? Como que vai pagar, como que vão ser feitos os pagamentos desses precatórios federais. Temos a ordem de prioridade, sim, mas dentro dessa ordem de prioridade, quanto vai ser pago para cada grupo? E quais são os grupos que vão ficar para o ano que vem, que não vão receber nada mesmo, e quais são os grupos que vão receber de forma parcelada?
Esse parcelado que eu falo são parcelas anuais, tá? Não é mensal, não. Então, são parcelas anuais que podem ser até 10 parcelas anuais. 10, tá? 10 parcelas anuais. E aí, como essa portaria estabelece que esse grupo de trabalho ele tem 90 dias para atualizar as resoluções anteriores e estabelecer os novos procedimentos de precatórios, daí ao meu palpite, que esses precatórios eles virão entre julho e agosto. Por quê? A portaria foi publicada dia 6 de abril. Então, abril, maio, junho, 90 dias. Em julho, em agosto, os procedimentos, né, o instrumental de como vai ser pago vai estar pronto e o orçamento já está liberado desde janeiro. Então, os tribunais vão ter condição suficiente de começar a organizar esses pagamentos, tá? Então, é por isso que eu arrisco o meu palpite de que os precatórios devem ser pagos, né? Os precatórios federais devem ser pagos esse ano em julho ou em agosto. Claro que se esse grupo de trabalho andar muito rapidinho e conseguir atualizar esses procedimentos antes, os precatórios teriam condição de ser pagos antes. A gente só precisa ter este operacional para saber como que vai ser feito, né? Quais são as pessoas, quais são os critérios de divisão desse valor. Então, se talvez esse grupo de pessoas conseguir fazer isso com menos tempo, pode ser que seja pago com menos tempo. Agora, se a gente considerar o prazo inteiro, né, da possibilidade, o prazo máximo foi de 90 dias. Então, isso vai dar lá julho e agosto, tá? Então, por enquanto é isso. Se vocês tiverem comentários ou sugestões para fazer sobre o precatórios, coloca aí nos comentários. Se tiver mais dúvidas, coloca aí também, que eu respondo depois, tá bom? Tchau!